O poder aéreo dos Estados Unidos não teria condições de defender Taiwan de uma eventual invasão chinesa. Isso chega a ser estarrecedor, mas é o que mostram estudos e exercícios simulados desenvolvidos pelos próprios militares norte-americanos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje do canal Águias de Aço. Olá pessoal, conforme a gente já viu aqui outras vezes, a China considera Taiwan como uma espécie de uma província rebelde que um dia deve retornar ao continente e pela força, se necessário. Aí existem vários entendimentos nesse sentido, se Taiwan é ou não um país independente, mas de qualquer forma os Estados Unidos continuam sendo o aliado militar mais importante de Taiwan e por um lado até por força de lei, já que existe uma legislação nos Estados Unidos que exige que eles ajudem Taiwan a se defender em caso de conflito. Mas os Estados Unidos adotaram uma política conhecida como a chamada ambiguidade estratégica, já que essa lei não é muito clara quanto às circunstâncias que levariam a uma intervenção militar dos Estados Unidos em nome de Taiwan. Mas em face da crescente agressividade da China, alguns especialistas, como o influente presidente do Conselho de Relações Exteriores, acreditam que isso tem que mudar e, nas palavras dele, abre aspas, chegou a hora de os Estados Unidos introduzirem uma política de clareza estratégica. Biden deveria tornar explícito que os Estados Unidos responderiam a qualquer uso da força pelos chineses contra Taiwan. Olha, nos últimos meses a Força Aérea da China tem feito ali muitas incursões naquela região da chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. A gente até viu em um vídeo recente aqui uma dessas incursões, e agora no mês passado eles fizeram uma aí com mais de 20 aeronaves. Então essas incursões têm ficado cada vez mais expressivas e os militares americanos temem cada vez mais uma invasão surpresa da China, e alguns até criticam a falta de clareza do executivo. O ex-chefe das forças dos Estados Unidos na região Indo-Pacífico chegou a dizer ao Congresso em março que a China poderia invadir Taiwan nos próximos 6 anos e que esse conceito de ambiguidade estratégica precisa ser logo reexaminado. Mas isso leva à nossa questão-chave aqui de hoje, que é: os Estados Unidos teriam capacidade de defender Taiwan? Olha, algumas simulações recentes mostram que não, pelo menos não sem muitas e muitas perdas de aeronaves e pilotos. A China passou um bom tempo, principalmente a última década, construindo um grande poder para enfrentar de igual para igual os norte-americanos no Pacífico. E uma série de jogos de guerra simulados nos últimos anos vem mostrando o quão drasticamente o equilíbrio de poder ali na região mudou a favor da China. E de olho nesse crescente sucesso chinês em conter as capacidades de projeção de poder dos Estados Unidos, um general de alta patente da Força Aérea fez uma avaliação estarrecedora e ele disse o seguinte: nesse ponto, a tendência em nossos jogos de guerra não era apenas que estávamos perdendo, mas estávamos perdendo mais rápido. Depois do jogo de guerra de 2018, lembro-me claramente de um dos nossos gurus dos jogos de guerra em pé na frente do secretário da Força Aérea e chefe do Estado-Maior, dizendo a eles que nunca deveríamos jogar este cenário de um ataque chinês a Taiwan novamente, porque sabemos o que vai acontecer. A resposta definitiva, se os militares americanos não mudarem de rumo, é que vamos perder rápido. Então, palavras fortes aí desse general, E com isso, nessa tentativa de uma mudança de rumo, como ele falou ali, em uma simulação recente, a Força Aérea tentou uma abordagem bem diferente e conseguiu repelir a invasão chinesa de Taiwan, mas isso com o uso extensivo de drones avançados e caças de sexta geração. E aí sim, nesse caso, essa força de aeronaves em rede liderou a defesa de Taiwan, repelindo então a invasão chinesa. À primeira vista, esse jogo de guerra parecia finalmente anunciar uma espécie de uma virada de jogo, já que pela primeira vez nos últimos anos os militares dos Estados Unidos venceram um conflito simulado contra a China. Mas muitos de vocês aí devem ter percebido que eu usei agora há pouco um termo bem importante, que foi caças de sexta geração. Quem acompanha o canal aqui já sabe que a gente ainda está longe da sexta geração de caças. Então os militares norte-americanos venceram sim o jogo de guerra, mas em grande parte devido à tecnologia que eles ainda nem têm. O caça de sexta geração dos Estados Unidos, que é chamado Caça de Dominância Aérea da Próxima Geração, que recebe a sigla NGAD,
teria então desempenhado um papel fundamental nas operações, assim como drones autônomos, aqueles chamados ALAs, que são também uma tecnologia ainda em desenvolvimento. E mesmo assim foi constatado que qualquer conflito desse tipo, mesmo nessas situações, implicaria grandes perdas para os Estados Unidos e Taiwan. E aquele mesmo general da Força Aérea disse o seguinte, abre aspas, a força que havíamos programado em 2018 sofreu perdas devastadoras. Esta força não suporta essas perdas. Perdemos muitos aviadores, é uma luta difícil. A RAND Corporation, que é uma instituição já especializada nessas simulações, diz que para conflitos próximos ao continente ou Taiwan, a Força Aérea da China enviaria mais caças de quinta geração do que os Estados Unidos, e isso mesmo contando F-22 e F-35, somando então Força Aérea e Marinha. O J-20, que é o dito caça de quinta geração chinês, apesar de que não se sabe muito a respeito da real capacidade furtiva e também geral desse caça, mas o que se sabe é que ele pode ser equipado com uma grande gama de mísseis, entre eles o PL-21 com um alcance declarado aí de 400 km e até equipado com um radar AESA próprio, o que representaria então uma grande ameaça às aeronaves de apoio como grandes reabastecedores e aviões radar. Bom, mas de qualquer forma essa última simulação pelo menos já sinaliza um passo na direção certa, mas ainda há muito trabalho a ser feito, tanto em termos de planejamento estratégico quanto de investimentos em defesa, e isso se os Estados Unidos quiserem realmente adquirir uma capacidade de repelir uma invasão chinesa a Taiwan. E você pode estar se perguntando, tá, mas como assim os Estados Unidos? Os caras têm um poder aéreo provavelmente mais moderno, com pilotos mais bem treinados? Com certeza, mas a logística de combate lá naquela região, muito mais próxima da China do que dos Estados Unidos, obviamente favoreceria os chineses, já que eles teriam condições de usar praticamente tudo que eles têm. Bom pessoal, por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja, o link também está ali na descrição. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!